Depois das 4 voltamos à conversa, já com mais um convidado. Isto hoje é uma roda viva. E que convidado, Marcos Couto, já perceberam por esta voz grave, não é? Tu já pensaste em fazer um programa de rádio noturno, talvez, para começar noturno? Não sei se a Ruth ia gostar muito, mas... Não, já tive uma experiência quando era bem mais novo, nem tão... que é agora a Rádio Horizonte, portanto antes era a Ratel, não era? Ratel, não, depois da Ratel ainda funcionou, já não me lembro. Pois, enfim, nomes passados, eu e os nomes. Ainda fiz uns programas... Uma perninha, ainda fizeste uma perninha, muito bem. A minha formalidade característica é apresentar o nosso próximo convidado, Marcos Couto, Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, um professor, empresário, um homem de vários ofícios, e ainda bem, porque de facto também com atividade política, cívica, portanto, não é? Para além da sua atividade social e económica. Marcos, muito obrigado por esse bocadinho que no sábado à tarde dispensas para vir aqui à nossa emissão especial do Rádio Clube de Angra. Não faria muito sentido, obviamente, num contexto desses, contexto de festas, não falar com o representante dos empresários, porque importa perceber, e estas já são as nossas últimas grandes festas, apesar de ter começado São Mateus ontem e de ainda haver aí mais umas grandes festas de freguesia, mas em termos concelhios, são de facto as nossas últimas depois das São Joaninas. Que impacto é que este tipo de investimento municipal e que os investimentos depois mais locais, ao nível das freguesias, vai tendo de facto na nossa economia? Para já, antes de mais, agradecer o convite, e é sempre um gosto enorme poder estar aqui. As festas têm efetivamente uma importância muito significativa na economia, não só da Ilha Terceira, diria de todas as ilhas. Mas também se gasta muito dinheiro público nelas, não é? Também se gasta muito dinheiro público, mas o retorno que tem é sempre bastante significativo. Temos muita gente que nos visita por via dessas festas para participar, e a Terceira é particularmente conhecida por ser uma terra festeira e festiva, e a circulação de divisa que acontece na economia da ilha, fruto destes eventos, é bastante significativa. Por isso, desempenham sempre um papel importante, para além daquilo que é depois, sem dúvida, a afirmação de cada concelho na realidade até regional, e por isso é sempre de louvar estas iniciativas, e elas marcam sem dúvida alguma aquilo que é a nossa época alta do turismo, um pouco por todas as ilhas. E cada vez mais se vêem turistas, para além dos nossos imigrantes, ou da nossa diáspora, já não são bem os nossos imigrantes, já são as gerações seguintes, as novas gerações da nossa diáspora que por aqui vem. Nós estamos na Praia da Vitória, o concelho que, paradoxalmente, ou talvez não, quer dizer, é um estudo interessante de fazer, ou pelo menos uma discussão interessante de fazer, tem das principais infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento económico, particularmente o desenvolvimento económico, e que depois daí vem o social e o cultural e os demais, mas é também o concelho que mais se queixa de estar parado, de estar morto, de estar vazio. Que paradoxo é esse, Marcos Couto? Como é que sentes isso enquanto alguém que neste momento lida mais diretamente com aqueles que vão fazendo as tripas corações para manter os seus negócios de porta aberta? É uma pergunta difícil de responder. Eu julgo que a Praia da Vitória ainda não se adaptou na sua essência àquilo que foram os seus tempos passados. E aquilo que foi a preponderância que teve uma infraestrutura como a base militar na economia da ilha. Os tempos passam, e o tempo passou, e a economia do Concelho da Praia não se soube adaptar a essa realidade. Isso não é algo que seja característico apenas da cidade da Praia e do Concelho da Praia, eu acho. Basta olhar para a Vila do Porto ou para as Flores, por exemplo, onde tiveram outras infraestruturas parecidas, e de facto quando os estrangeiros foram embora aquilo definhou. Isso é um facto. E isso é transversal um pouco por todo o mundo. Se formos a outros exemplos encontramos isso sem dúvida. A questão que tem aqui muito a ver é com a importância e com o peso efetivo que essa infraestrutura teve durante muitos anos na economia deste concelho, na economia da ilha também, mas vamos falar um pouco mais daquilo que é o e até na economia regional. Os primeiros orçamentos regionais da autonomia foram financiados altissimamente pelas contrapartidas da base das lajes.
portanto, e a realidade da praia, julgo que vive ainda um pouco dessa alteração, dessa realidade, e que ainda não encontrou, a verdade é essa, julgo que é algo inquestionável, ainda não encontrou esse seu novo papel dentro da economia da ilha e da economia regional, que não é fácil, temos que também admiti-lo, e isso tem um impacto ainda que se sente muito no Conselho. Mas não teria feito, por exemplo, mais sentido, tendo um aeroporto, que as principais unidades hoteleiras tivessem ficado logo mais à mão, ou que tendo um porto que as principais atividades económicas tivessem ficado mais à mão? O que é certo é que houve sempre uma maior concentração desse tipo de negócios em Angra. Que diabo, estamos a 20 km, é um quarto de hora de viagem, não estamos no outro mundo, não é? Sim, somos demasiado comodistas às vezes e achamos que ir de Angra à praia é muito longe, absolutamente, nada. Não nada, é, as distâncias são sempre muito relativas à realidade que temos, e a verdade é que depois existiu aqui essa falta de adaptação que tem pesado de forma definitiva, diria eu, naquilo que é a economia do Conselho. Julgo que é necessário aproveitar também muito melhor aquilo que foram as infraestruturas deixadas pelos americanos neste Conselho, e não nos podemos esquecer da escola americana e daquele bairro de casas que lá está. E que nunca conseguimos aproveitá-las de forma a que o Conselho também beneficie delas. Quando isso acontecer, e quando o Preito foi um processo falhado, não é? Sim. E ainda não se encontrou, diria eu, essa se bem que houve aqui uma certa dinamização na altura do projeto Terceira Tech Island, que também, entretanto, acabou por ser... Eu não diria abandonado, porque ainda não percebi muito bem o que é que se passa à volta dele, mas pelo menos a Academia do Código já não está aqui, a maior parte das empresas, entretanto, voltaram a sair e os espaços voltaram a ficar devolutos ou transformaram-se em outro tipo de negócio, de comércio. Há de facto aqui experiências que vão sendo feitas, mas que não vão sendo consolidadas. O Terceira Tech Island é um projeto que tinha um bom princípio, mas que acabou por se... Os meios não justificavam o fim. Os fins, será? Eu diria que houve quase uma autofagia no próprio processo. Ele consumiu-se a si próprio e acabou por ser aquilo que eu acho que hoje em dia é até prejudicial para o próprio Conselho. As empresas, da forma como o processo foi delineado, não me parece que tenha existido uma preocupação do dia seguinte. Não é? Não é possível manter-se um projeto como a Terceira Tech Island ad eterno. Tem que existir um tempo de implementação do mesmo, mas depois já tem que ser autossustentável e tem que partir para outras coisas. Isso não aconteceu. E o que vemos hoje em dia no Conselho da Praia é que muitas destas empresas acabaram por não dinamizar de forma positiva a vida no Conselho. A dispersão das empresas não leva a que se criem aqui, vamos utilizar aqui um termo muito em voga no mundo tecnológico, que é o ecossistema. Não foi criado um ecossistema empresarial na praia, fruto da dispersão geográfica que essas empresas tinham. E depois tivemos um fenómeno que me parece que acabou por funcionar ao contrário, que é a forma como a presença dessas empresas acabou por inflacionar o próprio mercado do arrendamento dos espaços no próprio Conselho e na cidade. Em particular, sim. E isso acabou por ter um efeito, quanto a mim, negativo na economia. Defendo já desde há muito tempo que o Terceira Tech Island tem que ser muito bem pensado, muito bem reestruturado. A Câmara de Comércio tem tido um papel importante nessa tentativa de reformulação do projeto, desde logo provavelmente abandonar o nome, abandonar o conceito e utilizar isso sim, as infraestruturas que estão perto e que foram deixadas pelos norte-americanos para criar uma coisa muito semelhante em termos de conceito àquilo que temos em Angra com o Terinov, e tirar essas empresas outra vez do centro
da cidade. Certo, se calhar mais depressa, já foi lançado o concurso essa semana, é ampliado o Terinov do que se resolve o problema ali daquelas casas, não é? Eu julgo que tem a ver muito com uma questão que passa por nos mentalizarmos que as coisas não podem continuar assim. Não é? É demasiado assustador olhar para aquelas imediações das lajes nos tempos em que nós estamos aí com 2 guerras, 2 conflitos bélicos a acontecer, e todos os dias vamos vendo a nova linguagem também associada, não é? Foi o ataque, foi com o drone, já não foi com o tanque, já não é com o submarino, é com outra coisa qualquer muito tecnológica. É demasiado assustador pensar que fomentar ali, seja o que for, pode vir a ser perigoso caso a base das lajes ou os Estados Unidos se vejam envolvidos num conflito maior e a base das lajes se torne um alvo. Não creio. Esse não me parece que seja todo um problema, muito pelo contrário, julgo que até do ponto de vista da organização, do que é que quer que seja, em termos de estrutura, em termos de apoio a uma outra qualquer ação que venha a ser tomada pelos Estados Unidos ou por um outro país, o que quer que seja, estaríamos muito mais bem preparados se pudéssemos participar eventualmente de uma forma mais ativa e organizada. Não quero defender com isto de forma alguma que o Alexandre até possa participar disto, mas não me parece que seja esse um problema efetivo. Julgo que existe e deverá existir da parte da praia, dos seus habitantes e das forças vivas deste concelho um maior empenho em transformar aquelas infraestruturas em algo que seja benéfico para o concelho, que permita a fixação de jovens, que permita também uma nova realidade naquela zona socialmente também ela complexa, um pouco como aconteceu no Terinov, na Terra Chã, e na importância que essa infraestrutura teve numa freguesia como a Terra Chã. Meias com bairro social. Com bairro social. E tem-se vindo a alterar essa realidade e isso é importante. Portanto, julgo que esse projeto em específico do terceiro Attack Island deve ter uma nova roupagem, deve ser pensado de uma forma diferente e deve ser um dos elementos alavancadores da economia do Concelho da Praia, e não termos medo de que, retirando as empresas do centro de concelho e a distância, isso pode prejudicar a cidade. Não, acho que vai beneficiar em muito a economia do concelho e a economia da cidade, mais especificamente, atrair investimento, fixar jovens, que é isso no fundo que queremos, e rentabilizar um espaço que neste momento está perfeitamente ao abandono. Estava-te a ouvir e estava-me a recordar que está a fazer um ano, promovemos aqui nas nossas emissões uma espécie de confronto de gerações de praienses. Tivemos aqui pessoas de mais idade e já os seus filhos a dar as suas visões sobre o futuro, que futuro poderia a praia ter, ou como fazer renascer este dinamismo que de repente deixou a praia de ter. E recordo-me que a grande reivindicação, ou talvez a principal forma que os praienses encontravam naquela altura, era a da instalação de serviços públicos na cidade da Praia da Vitória. Considerando que um serviço público é sempre um serviço público e que eventualmente deslocalizar para aqui acarreterá mais encargos para o horário público, não pode a praia ser trabalhada, ou não deve a praia ser trabalhada mais pela vertente privada do que propriamente pelos serviços públicos que já estão fixados noutro polo? Esse é um eterno problema da economia regional. Ainda pensamos, e isso é transversal a quase toda a sociedade, de que são os serviços públicos e de que é o governo que tem que resolver o problema da economia. Não resolve. Não, o governo somos todos nós. Exatamente. Portanto, só se desenvolverá um concelho, só se desenvolverá uma região com base na iniciativa privada. Respeito, obviamente, e que seria interessante termos aqui alguns serviços públicos, eventualmente sim, mas seríamos muito mais fortes. Seríamos muito mais fortes se tivéssemos boa iniciativa privada, boas empresas tecnológicas e aquele espaço que ali está, e conheço o espaço bastante bem, a mim causa-me uma enorme dor no coração ver aquilo assim e perceber que não é um espaço daqueles colocado ao serviço da economia do concelho, da ilha e da região, obviamente. Portanto,
pensando de uma forma mais macro, não vejo que seja pelos serviços públicos que se resolverá este problema. Julgo que sim pela iniciativa privada, e um projeto como o terceiro Tech Island, com uma nova roupagem, devidamente virado para a iniciativa privada, promoverá sem dúvida alguma a fixação de pessoas, empresas, que são elas que geram riqueza, e como tal a dinamização do concelho. Parece que é esse o caminho, e não propriamente mais serviços públicos, que já temos serviços públicos a mais e demasiado governo na economia regional. E depois que não são eficientes, que é uma grande chatice ainda por cima, portanto... Sim, a ineficiência é um outro problema tipicamente para além de que, e já tivemos essa conversa pessoalmente várias vezes, os serviços públicos neste momento estão a ser os maiores adversários ou os maiores concorrentes da iniciativa privada, porque quer dizer, se formos todos para funcionários públicos, não sobra depois nada nem ninguém para o resto que nos vai fazer falta, não é? Sem dúvida. Esta ideia de que a iniciativa de que os serviços públicos e de que os governos devem assambarcar a transversalidade da economia é errada, porque isto tem que ser pago, e é pago com impostos. Portanto, quanto mais empresas privadas tivermos, mais fortes elas forem, melhor, mais impostos puderem pagar, mais salários também puderem colocar e maior poder de compra puderem colocar na economia, mais robusta será a economia, mais robusta será essa sociedade. E parece-me claramente que esse deveria ser o caminho a seguir aqui na praia, e tem todo o potencial para isso, tem todas as capacidades, as infraestruturas estão, e como muito bem dizias, aqui na praia, quer seja o Porto Oceânico, quer seja o aeroporto, e um espaço como aquele tem que ser definitivamente, rapidamente recuperado e colocado ao serviço da economia da ilha. Já te vou fazer uma pergunta específica sobre essas duas infraestruturas, mas uma coisa que me parece estar a obstaculizar muito o desenvolvimento económico da praia prende-se com uma ferramenta burocrática, o plano diretor municipal. A praia acaba por estar estrangulada sobre aquilo que é a praia hoje em dia, não tem capacidade de crescimento. Isso é algo que é fundamental, que nomeadamente a Câmara Municipal olhe com urgência. Julgo, aliás, que a Câmara da Praia está com esse processo em revisão, não é? Mas isso é fundamental, porque é um ordenamento do território, é um documento de ordenamento do território que está a estrangular a própria praia também, não é? Sim, também. Sem dúvida alguma que os planos diretores municipais são essenciais naquilo que é a projeção sempre a 20 anos, a 30 anos do que se pretende que venha a ser, ter capacidade de visão, de ver para além do imediato. Prospectivo. Exato. E isso é bastante importante, a abertura de novos espaços habitacionais e de novos espaços comerciais. Uma coisa leva à outra, logo. Sem dúvida. E é essencial que esse plano tenha essa capacidade de prever e de dar espaço para que se crie e para que se cresça. Sei que a pergunta feita desta forma não tem que ser colocada a ti, mas permite-me a ousadia. E o Porto da Praia e o aeroporto? Vamos continuar mais quantos anos a ouvir compromissos que depois não se concretizam? O Porto e o aeroporto... Precisamos fazer uma manifestação de ilha à volta disso? Sim, provavelmente. Chamar os terceirenses em força e boicotar um dia de atuação da Aerogar das Lajes e do Porto da Praia, e aqui não entra nem sai ninguém. Enfim, tem dúvidas até que os terceirenses fizessem isso. Não sei se os terceirenses já os vi, mas já vi os terceirenses bem mais inquietos do que estão hoje em dia. E isso também é preocupante. Essas infraestruturas têm que ser vistas à luz daquilo que é o desenvolvimento da economia regional. E enquanto não existir essa perspectiva, dificilmente eles terão outro papel. O Porto da Praia da Vitória, e eu aí tenho uma visão diferente de alguns dos meus antecessores neste cargo, em primeiro lugar tem que estar ao serviço da economia regional. Falámos em hubs, falámos em muitas coisas, em plataformas logísticas e tudo isso. E a realidade é que por nós nos estarmos a distrair com esses projetos, o que vimos foi que outros foram aproveitando para sedimentar a sua influência naquilo que é a economia regional. Portanto, e o Porto da Praia da Vitória, nomeadamente falando aqui específico do Porto da Praia, tem que estar, em primeiro lugar, ao serviço da economia regional. Não é? Como grande porta de entrada e de saída daquilo que é a produção e a importação de produtos para os grupos central e ocidental.
E é esse que acho que deve ser o nosso grande desígnio e aquilo que nós temos de nos bater. Depois, se tiver espaço e capacidade, que me parece que não tem, mas se tivermos espaço e capacidade, poderemos pensar nele com outras perspectivas, eventualmente. Mas temos que sedimentar primeiro isso, perceber que papel é que ele tem, esse papel ser aceito pelos decisores políticos, que me parece que também não é essa a realidade, e isso dificulta a implementação. O projeto do Hub Atlântico, enfim, era um projeto da Câmara Municipal do tempo do Santo Paim e que havia, ou aparentemente havia, alguma aceitação política da altura. Muitos foram os discursos políticos onde o Hub, proposto pela Câmara de Comércio, era... Eu dá-me a ideia que esses discursos políticos... Em águas abertas não faz grande sentido. Não, mas nem vou por aí. Eu dá-me a ideia que esse discurso político foi, ou essa aceitação política não passou de uma manobra de distração. Enquanto nos estávamos distraídos a discutir isso, o que vimos foi que o Porto da Praia foi perdendo o papel interno que tinha e hoje em dia não tem nenhum nem outro. O cimento, por exemplo, desapareceu do Porto da Praia e era uma infraestrutura que tinha bastante importância. O transporte marítimo do continente para os Açores desapareceu na totalidade praticamente do Porto da Praia. Deixámos de ter ligações diretas e nós continuávamos sempre a olhar por uma outra realidade que não aquela uma espécie de mania das grandezas. Quase. Eu acho que foi criada... Não tínhamos nada, mas queríamos o outro mundo. Eu acho que foi criada uma grande cortina de fumo que nos entreteve ali durante algum tempo, enquanto por trás dessa cortina de fundo se desenvolvia um outro projeto, claro, de centralização, e que nós não fomos dando por isso. E quando acordámos, já era tarde. E é a realidade que estávamos a ser coniventes, apesar de tudo. Exatamente, e fomos perfeitamente coniventes, e hoje voltar a dar ao Porto da Praia a preponderância que ele deveria ter, e é importante que tenha, é essencial que tenha, custa muito mais, custam todas estas guerras que nós estamos a ter e que me parece perfeitamente desnecessária. E o aeroporto? O aeroporto é um pouco o mesmo também. O aeroporto, eu nunca mais me esqueço quando foi inaugurada esta infraestrutura que tínhamos agora, exato, mas que foi anunciado como uma nova Aerogar, mais moderna Aerogar dos Açores. Era, acho que a frase era exato, de César, foi essa. De César, o que foi mais ou menos essa, que era para o século. Não quero estar aqui na altura não havia tantos pombos. Os pombos são altamente corrosivos, mas era uma infraestrutura para o século, não é? O que vimos é que passados 20 anos, sensivelmente, ela assim conta perfeitamente ultrapassada, sem capacidade de resposta, mais uma vez, para a ilha, mas acima de tudo para aquilo que é ou que são as necessidades regionais, e também ela tem que estar em primeiro lugar ao serviço da economia regional e depois sim pensarmos noutras coisas, quaisquer sejam elas quais forem. Portanto, estas duas infraestruturas devem ser pensadas sempre pelos decisores políticos locais, quer sejam as câmaras municipais, quer sejam a Câmara de Comércio, como estando ao serviço da economia regional, e deve ser nesse sentido que nos devemos unir todos junto do poder político regional, de forma a que entendam que é esse o papel que devem ter essas infraestruturas. E depois logo se verá se... Mas temos mesmo que acreditar, Marcos Couto, que há aqui uma força de bloqueio ao desenvolvimento da terceira? Ou as coisas apenas não são feitas porque os decisores não são competentes o suficiente ou capazes o suficientes de conseguir concretizar aquilo que prometem? É porque a teoria do bloqueio soa sempre a teoria da conspiração. A questão do bloqueio é uma realidade, e eu percebo perfeitamente quando dizem que acabamos sempre por encontrar botes expiatórios para que assim aconteça. Mas, no entanto, vamos pensar de uma forma mais objetiva. O único aeroporto internacional que é pertença do governo é o Aeroporto das Lajes. Tem que perder esse epíteto, ou pelo menos essa designação. Era o Aeroporto Internacional das Lajes e com a Aerogar do futuro passou a ser apenas Aerogar Civil das Lajes, que é uma coisa gira. E é uma infraestrutura da responsabilidade do governo. Portanto, é o governo que tem a responsabilidade
desde sempre, de promover o seu crescimento. Eu sempre fui contra a privatização e a entrega a privados do aeroporto das Lajes. Julgo que primeiro temos que criar, um pouco à semelhança do que aconteceu em São Miguel, uma infraestrutura que seja capaz de responder a essa demanda regional, fazê-lo crescer dentro dessa perspectiva, e depois vermos daí para a frente o que é que acontece, e gosto mesmo de pensar sempre no daí para a frente. Quanto às questões dos bloqueios, os bloqueios são algo que não vem de agora, que não é de agora, quer dizer, isto vem quase com a própria autonomia, não é? Se fomos discutir a autonomia, percebemos que a autonomia foi criada não exatamente para que todas as ilhas crescessem, mas para que uma ilha específica crescesse. O problema é que essa ilha não cresceu, não é? Cresceu uma avenida marginal nesta ilha, não cresceu esta ilha, que tem problemas gravíssimos hoje em dia, e que no dia em que alguém que os quiser resolver, as outras ilhas vão ficar verdadeiramente prejudicadas, porque não vai haver recursos para todas, não é? Não é, mas o problema... Portanto, isto é um erro da autonomia, claramente. Sim, um erro da autonomia. Eu não sei se podemos dizer que é um erro da autonomia, se é um erro das pessoas que lideraram a autonomia. Sim, genericamente falando. Pronto, sim. Porque às vezes, e eu próprio também já cometi esse erro várias vezes, de colocar em causa a autonomia por causa de todo este processo. Bom, a autonomia é como a democracia, são processos imperfeitos por si só. Quem os torna mais perfeitos são as pessoas que os lideram, e aí não temos tido essa capacidade claramente, e por alguma razão chegámos ao estado em que os Açores se encontram, e das lideranças permanentes, infelizes lideranças aos níveis dos indicadores de saúde da Organização Mundial de Saúde, e de pobreza também, e isso não tem a ver com a autonomia per si, tem a ver com quem de uma forma incapaz, as decisões que foram tomadas dentro deste quadro ao longo destes 40 anos de autonomia. Falando do aeroporto, temos que falar de turismo. De facto, isto está a bombar, não é? Quer dizer, está difícil chegar e sair, ainda bem. Os hotéis estão cheios, nesta altura do ano. É preciso talvez começar por fazer esse parênteses. Os turistas estão aí, nós vemos-los, nós contatamos com eles, sejam, enfim, à espera dos táxis aqui nesses dias de emissão, que temos estado por aqui, mas nas lojas, por aí fora. Mas continuamos a ouvir falar muito de SATA. E ainda ontem, Marcos, a própria Câmara de Comércio, tu, enquanto representante máximo da instituição, chegaste a sugerir, inclusive, a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao funcionamento da SATA para se perceber algumas das opções operacionais e estratégicas da companhia. Que futuro é que nós vemos para isso? Ou seja, vai acabar o verão IATA, ou até se calhar ainda antes de terminar o verão IATA, vamos deixar de ter as ligações diárias ao Porto, as ligações para a diáspora vão ser reduzidas, a terceira vai para voltar a ter um inverno exatamente igual aos outros todos. Bom, quando nós tivemos, entretanto, aberturas e inaugurações, por exemplo, de espaços turísticos de elevadíssima qualidade, isto aí não temos que ter vergonha nenhuma a dizer, devemos orgulhar-nos, na terceira, nos últimos tempos. Sim. Bom, como é que se alimenta isso depois? Vamos dividir aqui as coisas em dois planos. O plano interno e as ligações com o continente, e depois as ligações internacionais. No plano interno, as companhias, quer a SATA, quer a TAP, ainda não anunciaram, nem a própria Ryanair, anunciaram aquilo que será a sua operação para o inverno IATA, mas dos contactos que tenho tido recorrentes, principalmente com a SATA e com a TAP, com a Ryanair isso não funciona da mesma forma. Se tiver dinheiro para dar ao irlandês, ele atende o telefone. Não tem. O Sr. David funciona muito bem com euros. Exato. Mas quero acreditar que iremos ter um reforço claro das ligações com o continente, quer de uma companhia, quer da outra, quer da SATA, quer da TAP. Porto e Lisboa. Bom, posto isto, cabe-nos a nós também agora internamente termos a capacidade de trabalhar a conectividade que essas companhias nos vão oferecer, nomeadamente a TAP. E esse é um trabalho que a Câmara de Comércio também já está a fazer. Portanto, aí, dentro daquilo que é a conectividade interna e a rede que a TAP nos oferece, temos que ter nós também a capacidade, junto da companhia, de conseguir fazer chegar cá os passageiros que, através de Lisboa,
possam ter como destino a Ilha Terceira. E esse trabalho está a ser feito pela Câmara de Comércio, em conjunto com a companhia. Foi notícia ainda há pouco tempo a presença de uma das equipes de filmagem da companhia aqui na Ilha Terceira, fruto do nosso trabalho que fizemos, de forma a promovermos nos aviões e fora a ilha. Não só a ilha, estiveram também no Pico, estiveram também em São Jorge, na Graciosa. Portanto, trabalhamos isso, e esse trabalho tem que ser feito. Não podemos esperar que sejam as companhias a fazer tudo. Nós próprios temos trabalho que temos que fazer, e estamos a fazê-lo. E quem é que vai de gabar a noiva se não o noivo, não é? Bem, óbvio. E temos que o fazer. Outro plano são as ligações internacionais, e aí sim, neste momento, quero colocar assim ainda, neste momento não temos indicação nenhuma de que possa vir a existir uma alteração no número de ligações com os Estados Unidos em relação àquilo que foi o ano passado. E isso sim é preocupante, porque a Câmara de Comércio também, a esse nível, tem feito um trabalho profundo, árduo, de estruturação da oferta interna, e o que depois vemos é que, quando se faz esse trabalho, não há resposta do lado contrário, nomeadamente neste caso da SATA, que é quem tem a responsabilidade nos Açores da conectividade entre a região e os Estados Unidos. Não temos outra companhia que o faça, na época baixa, pelo menos. Não existiu essa resposta. Porque se antes me podiam dizer assim, bom, a Terceira não tem produto. Bom, a Terceira, efetivamente, durante algum tempo, levou algum tempo a encontrar-se do ponto de vista daquilo que é o seu produto interno turístico. E desde que nós cá estamos, clarificamos muito bem, somos cultura, gastronomia, história. E é este o nosso fit. Dentro disso desenvolvemos um produto muito específico que tem a ver com as cidades património mundial atlânticas, e que a Ilha Terceira também, obviamente, beneficiará, e o Conselho da Praia por aí, e que tem a ver com a existência da relação entre a cidade do Porto e o aeroporto do Porto e o aeroporto da Ilha Terceira. E desenvolvemos um produto todo em torno disto, um produto muito bem estruturado, e a nossa expectativa era que a companhia olhasse para esse produto e dissesse, efetivamente temos aqui um produto que é único nos Açores, é importante que se note. Não há, ao nível da estruturação do produto turístico nos Açores, um trabalho como este que foi feito pela Câmara de Comércio. Mesmo a nível nacional não o encontramos, e esta relação com o Porto é bastante importante na alavancagem dos fluxos turísticos que conseguimos por via dessa correlação. E depois o que chegámos foi, ao fim de 5 meses de negociação, 3 administrações da companhia, todas elas cheias de boas intenções, ficámos iguais ao que estávamos, ao que tínhamos o ano passado. E isso é algo que não podemos aceitar. Quer dizer, neste momento já não é um problema de falta de produto, já não é um problema de vontade, é um problema de falta de vontade da companhia. E isso... Da companhia ou do acionista? Se encontras em 3 administrações, é certo que uma à beira de sair, a outra transitória e a outra que acabou de chegar, mas se encontras em 3 administrações da companhia boa vontade, não se concretizando, será apenas um problema de falta de boa vontade? É que estamos aqui num cenário de hipocrisia máxima. Quer dizer, uma coisa é dizerem de si, Sr. Marcos, perfeitamente de acordo, e o Marcos sai à porta e eles dizem isso não é para fazer, e aí é hipocrisia máxima, não é? Quer dizer, ou então há boa vontade da companhia, mas quando alguém pede autorização superior, aquilo é barrado. Quero acreditar que não seja autorização superior e não seja um bloqueio superior. Portanto, não tenho nenhuma informação nesse sentido, e é importante que isso fique claro, porque quando o tive também o denunciei. Portanto, certo, não há neste caso em específico a identificação de nenhum bloqueio por parte da tutela ou do governo em relação a esta operação. Existe sim aquela perspectiva interna e algo que já está muito intrínseco na mentalidade da companhia e dos quadros que lá estão, de que as operações para a Terceira têm que ser subsidiadas. Não têm. Portanto, as operações para a Terceira têm que ser viáveis, tal como todas as outras para todas as outras ilhas. E diz-me uma coisa, e nós trabalhamos para que elas fossem viáveis. E porquê a Azores Airlines? Esse produto foi trabalhado, foi apresentado, por exemplo, à TAP? Foi. A TAP também voa para o Porto, não voa do Porto para aqui, mas também voa para o Porto, e tem ligações, aliás, a Ponta Delgada. Mas não faz a conectividade aos Estados Unidos.
E é isso que está em... E percebemos da parte da companhia que não existia interesse em entrar nesse conflito direto, nem nesse mercado. Portanto, a TAP não está vocacionada, acha que deve ser esse o papel da SATA, e temos que entender... Não quero desculpar a SATA, atenção, a SATA é paga por todos nós. Bom, quer dizer, não conseguimos sequer pagar aquilo é um descalabro absoluto, mas isso é outra conversa. Mas enquanto acionistas que somos todos nós, contribuintes dessa região, daquela companhia aérea, eu percebo, faz sentido que a primeira a ter a obrigação seria, obviamente, a Azores Airlines. Sim, mas a própria TAP não tem interesse em operar essas rotas. Acha que deve ser o papel da companhia aérea açoriana de fazer essa ligação. O que temos que entender e respeitar, a TAP tem outros objetivos, outras ligações, nomeadamente a América do Sul, que é neste momento o grande mercado que a TAP explora. E não seria um mercado jeitoso para nós tentarmos trabalhar em parceria com a TAP, em vez de irmos sempre à América e ao Canadá? Estamos a fazê-lo também. Estamos a fazê-lo, tudo leva tempo, tudo demora mais tempo do que nós desejaríamos, mas também já estivemos reunidos com a TAP nesse sentido. Portanto, esse trabalho também está a ser feito. Mas aqui no que diz respeito em relação à América do Norte, não há efetivamente outra companhia disponível para fazer essas ligações. O que tínhamos era que arranjar produto, estratégia para que ela fosse financeiramente rentável, e foi isso que fizemos. Portanto, a expectativa que tínhamos era que existisse também, da parte da companhia, a natural resposta a um produto que tem, repito, tudo para dar certo e para ser viável financeiramente. A companhia continua a apostar noutras rotas que nós não entendemos, e com uma outra política que também nos levanta muitas dúvidas, daí também termos proposto uma comissão parlamentar de inquérito às rotas da SATA, porque cansa-me já de forma Bermuda, Paris e Praia neste momento são um verdadeiro desastre de custa-me sempre que a conversa da companhia seja que as rotas da terceira dão prejuízo. Não é verdade. A companhia apresentou, e é importante para as pessoas perceberem um pouco isto, uma questão um pouco mais técnica, mas se me permites, Pedro, com certeza, é fundamental. Explico aqui isso para os nossos ouvintes. Em 2023, e quem consultar as contas da companhia vai perceber que houve um cash burn, portanto, houve um gasto de caixa, fruto daquilo que o governo injetou, de 98 milhões de euros. Ok? 98 milhões de euros não se gasta numa rota para o Canadá. Portanto, houve um cash burn efetivo, dinheiro de caixa, gasto na companhia sem retorno, de 98 milhões de euros. Não são as rotas para a terceira que gastam 98 milhões de euros. Isso é importante que as pessoas percebam. Portanto, não me venham dizer a mim que são as rotas da terceira que dão prejuízo, porque não são. Eu colocava-te há pouco a questão da TAP, porque muito recentemente, enfim, como sabes, fui para a faculdade agora aos 40, e portanto vou com alguma frequência a São Miguel, mais do que o que ia, porque assim tem que ser, e muito recentemente nas portas do mar, um dia à noite fui lá jantar, e ao nosso lado estava um grupo grande de franceses, e com o guia de São Miguel, e portanto também na altura metemos conversa com o guia, e eu perguntei-lhe particularmente, vieram no voo de Paris? O voo da SATA de Paris. Ele disse-me não. Vieram na TAP via Porto. E eu perguntava-te a TAP exatamente por isso, porque quer dizer, mesmo as ligações, já não percebendo muito bem porque é que a SATA voa para sítios para onde já tem companhias a voar para os Açores. Mas isso é outra questão e seria para outro debate. Mas mesmo a companhia não é capaz de ser atrativa nestes destinos e, portanto, quer dizer, quando temos grupos enormes de franceses que vêm pela TAP via Porto, lá está com a tal paradinha também, alguns até fazem ali uma noitinha ou duas, não é? Sim, a política que nós estamos a ter com a TAP é essa, exatamente, que é, ok, a TAP tem uma rede grande de ligações europeia, como é que nós conseguimos estruturar a nossa oferta de forma a que consigamos captar algum desse fluxo que chega a Lisboa e canalizá-lo para ir à terceira. E é esse trabalho que estamos a fazer. Pronto. Daí que a questão das ligações diretas à Ponta Delgada tem a ver com outro conceito, que tem a ver com o conceito de hub and spoke. Ou seja, as pessoas às vezes dizem assim, a Ponta Delgada tem ligações a vários sítios. Aquelas ligações não são a Ponta Delgada.
Aquelas ligações, o que tem o objetivo é de fazer a conectividade aos Estados Unidos da América. Sim, e muitas das rotas da Azores Airlines neste momento são estas. São praia, por exemplo, mas todas elas, para o Porto. Agora Milão, Barcelona, tudo o que tem sido anunciado, o que permite é um sistema que em nome técnico da aviação se chama hub and spoke, em que o que faz é recebe e diverge. E diverge, neste caso, para o mercado dos Estados Unidos. Bom, o que acontecia nas operações para a Ilha Terceira é que o princípio da hub and spoke ou de stopover, ou seja, de paragem para outro destino, não era esse o princípio que estava na Ilha Terceira. O princípio da Ilha Terceira era sempre um princípio de ponto a ponto. Ou seja, o voo saía de Boston, vinha para a Terceira, chegava de Boston, chegava à Terceira e voltava para Boston. E isso torna a operação extremamente cara, porque não temos capacidade. Ou seja, temos que encher um avião de 180 pessoas, especificamente para aqui, com um custo de aquisição do passageiro, porque isto é importante que tenhamos todos a noção, os passageiros para procurarem a SATA há um custo de aquisição nas redes sociais, a dita promoção. Da promoção, muito elevado. E era isso que tornava as operações para a Ilha Terceira extremamente onerosas e deficitárias. Bom, este paradigma que a Câmara de Comércio apresentou é a alteração total dessa realidade. O que nós queremos é que os voos venham de Boston com destino ao Porto e que passem pela Ilha Terceira e que sejam vendidos 2 destinos pelo mesmo, não é pelo preço de um, porque tem que existir um preço extra, mas que exista a possibilidade de criarmos aqui um duplo destino e aí, alavancando no destino Porto e alavancando no destino Terceira, possamos ter operações rentáveis. Portanto, quando as pessoas dizem não te preocupas, Marcos, que vá tudo para São Miguel, bom, não vai para São Miguel diretamente. Aqui o que há um conceito, há um princípio de distribuição que está ali inerente ao Porto, à base de Ponta Delgada. O que me custa aceitar, e isso sim, é quando apresento um conceito diferente para a Terceira, se mantenham os mesmos argumentos sem tampouco experimentarmos, nem testarmos o conceito, que não é meu, já está mais do que testado no mundo da aviação, mas que esses tais bloqueios internos levam a que de forma sistemática seja difícil fazer implementar estas novas ideias. A mim o que me custa aceitar enquanto terceirense e como toda a gente sabe, com muita frequência de aeroportos e de aviões, é, particularmente nessas épocas mais altas, verificar a falta de condições que nós temos para receber ou para despachar, enfim, entre aspas, passageiros que não são residentes. E mesmo os residentes, acabamos no meio daquelas confusões todas, mas isso, enfim, estamos habituados e vamos gerindo e somos pacíficos e não há stress. Mas aumentar a capacidade aumentar o número de rotas e de frequências à Terceira obriga a receber melhor esta gente. A Aerogarça e Vilas Lages, de facto, já percebemos que não dá, portanto é preciso fazer ali um investimento. Depois há todo um conjunto de serviços associados, que desde a restauração, à hotelaria, aos transportes em terra, às animações turísticas e tudo mais, que eu ainda acho que é o que efetivamente vai funcionando melhor. O que te queria perguntar com isto é, da tua sensibilidade no terreno, do contacto com os associados da Câmara de Comércio, os teus uma força de expressão, genericamente os turistas ficam satisfeitos com as experiências que têm na Terceira, ou haverá sempre, como é óbvio, mas há arestas importantes a limar? Eu julgo que a Terceira, indiscutivelmente que a porta de entrada da Ilha Terceira tem que ser melhorada e isso eu espero que seja feito em breve. Quanto àquilo que é depois a oferta interna e a capacidade de resposta interna, julgo que o nosso foco tem que ser cada vez mais a época baixa, não é? Estaremos já não tens mais para onde meter gente nestas alturas. Estaremos muito próximos daquilo que é a nossa capacidade atual máxima de receber. Ainda é óbvio que ainda teremos alguma capacidade sempre instalada e ela existe, não estamos a 100% em todas as unidades hoteleiras e existirá com certeza do alojamento local ou do turismo rural, o que quer que seja. Não estaremos esgotados, não estamos esgotados, mas estaremos já a caminho muito próximos dessa capacidade. Onde nós temos que focar cada vez mais a nossa atenção é depois na questão de diminuirmos essa sazonalidade que existe e conseguirmos crescer igualmente na época baixa. Isso levanta-nos um desafio, obviamente, em termos da qualidade com que recebemos,
e essa qualidade com que recebemos tem que melhorar. A formação é importante, mas a verdade é que não podemos pedir muito mais também aos empresários. A dificuldade no recrutamento de mão de obra é brutal. A especialização também é difícil e a pandemia trouxe-nos uma nova realidade de olhar a vida. Hoje em dia todos querem ter mais tempo legitimamente mais tempo para as suas famílias, mais tempo para os seus filhos, e isso traz-nos uma nova realidade também dentro do mercado laboral, que temos que estar ao nível desses novos desafios, mas diria que, do modo geral e daquilo que é o feedback, a resposta é muito positiva em relação à capacidade e à qualidade com que recebemos. Obviamente, sempre, como disseste, com necessidade de melhorar, há sempre algo a melhorar, mas hoje em dia a Ilha Terceira recebe bastante bem. Agora temos que conseguir expandir isto no tempo. Muito bem. Este é um trabalho, a sazonalidade turística é um bocadinho que mais listas de espera, é o que mais dívidas, não é? Aí José Sócrates, talvez das poucas coisas em que eu concordo com ele, tinha razão. Não se pagam de uma vez, não sei que nos sai o Euromilhões e que dê para bater, ou então tem que se ir pagando. E a sazonalidade turística tem de facto este problema, é que tem que ser gerida e que é sempre difícil. Eventualmente, digo eu, procurar outros destinos, para além daqueles ditos mais tradicionais. O destino... Será que, por exemplo, os nórdicos que têm invernos mais rigorosos achariam graça a um inverno mais ameno aqui? Não pode ser, como eu ouvi uma vez a diretora regional de turismo a dizer que os alojamentos locais têm que investir em saunas e lareiras, porque eu não estou a ver que nenhum venha para aqui para estar à frente de uma lareira, mas quer dizer... Enfim, isso é outra conversa. Mas sim. Não, a esse nível, a Terceira tem uma qualidade de resposta perfeitamente adequada ao inverno, ao nosso inverno. Temos cultura, história e gastronomia que nos permitem viver os meses de inverno com uma oferta bastante aceitável. E temos sempre a questão da natureza, como falavas. Que ganha outra mística de inverno, fica mais úmida, mas de resto... Sem dúvida. Não é... Esse não me parece que seja o tema. Agora, é óbvio que fruto também, e voltamos outra vez às questões das leis laborais e a forma como funcionam os ciclos de vida das pessoas, a maior concentração de férias e disponibilidade para viajar é nas épocas altas. O que faz com que tenhamos que ser mais criativos nas épocas baixas, captando um outro tipo de turista, um outro tipo de pessoa que vem à procura daquilo que a Terceira tem para oferecer. E não nos podemos focar só no mercado. O mercado do Norte da Europa, e vamos bater mais uma vez ao trabalho que estamos a fazer com a TAP, é nesse sentido, de tentar aproveitar a rede, como disse, do Norte da Europa, da TAP, para canalizar via Lisboa para cá chegarem, e depois temos que olhar indiscutivelmente para o outro lado do Atlântico e olhar com programas, e é isso que me chocou nesta decisão da SATA, olhar com produtos turísticos, porque nós não podemos chegar ao mercado dos Estados Unidos e vem aos Açores. É natureza. Bom, é natureza, é verdade, mas natureza, se pensarmos que os principais competidores mundiais com os Açores são a Islândia, Nova Zelândia está-me a faltar o país ali no centro na América Central, já me recordo e já vos digo, mas são produtos, são México, países, Caraíbas, por aí, não? América Central, sim, então. América Central, mas já me recordo. São destinos que têm uma forte oferta ao nível dos produtos naturais também, e da natureza. Portanto, este produto que a Terceira trazia e traz e tem para oferecer, muito focado na gastronomia, na cultura, na história, alavancado e em conjunto com a cidade do Porto, é altamente diferenciador e permite-nos captar também a República Dominicana e um outro tipo de turistas que permitiriam quebrar esta sazonalidade forte que temos. Portanto, não podemos pensar no turismo na época baixa apenas na natureza, temos de criar algo mais. E foi isso que a Câmara de Comércio fez, criou esse algo mais.
precisamos da companhia. Muito bem. Marcos Couto, eu adorei a tua companhia. Acho que todos é sempre importante falarmos, mesmo que de forma mais descontraída, dessas coisas, porque é no fundo o nosso futuro, é o nosso futuro coletivo que está em jogo. Obrigado, um grande abraço, desejo continuação de sempre que a voz nunca te doa, como dizia a outra. Da nossa parte aqui está feita. Foram 10 dias de emissões especiais do Rádio Clube de Angra a partir das festas da Praia da Vitória, numa altura em que os aguaceiros começam a cair, mas nada de chato. A passadeira vermelha já está sendo colocada para o desfile das marchas infantis e do cortejo infantil desta noite, que encerra com Diogo Pissarra no palco principal, nome maior dos concertos das festas da Praia. Foi um privilégio estar com todos vós ao longo destes dias. Um agradecimento especial a toda a equipa, em particular ao André, que estoicamente está aqui connosco, mexendo nos botões, controlando o som, assegurando as ligações, mas a todos os colegas que estiveram ao microfone e, obviamente, um agradecimento muito especial a todos os convidados que aceitaram fazer parte desta plataforma de conversas que aqui se girou desde o passado dia 2 de agosto. Convidados todos porque estão para vir às festas da Praia, eu agradeço a atenção, sou o Pedro Ferreira, despeço-me desejando a todos a continuação de boas festas e de um extraordinário fim de semana.